Eu aprendi a ler a Bíblia com o método que o Padre Jonas nos ensinou a nós, jovens, a ler a Bíblia, a Palavra de Deus. E a maneira como ele usou para nos ensinar foi nos conquistando e nos despertando também uma grande abertura, não somente no nosso coração, mas também na maneira como nós fomos adquirindo, pelo método apresentado por ele, não é? Uma experiência com Jesus Cristo no encontro pessoal com ele pela Palavra de Deus. Essa edição minha que eu tenho não é a primeira. A primeira edição minha, bíblica, que eu tive foi da Ave Maria, primeira edição em 1974, não é? Mas logo assim que eu adquiri a Bíblia, eu não sabia como ler a Bíblia, não sabia como ler. E quando o Padre Jonas apresentou, depois que nós tivemos a experiência de um encontro de jovens e fizemos um outro encontro com ele também, que foi uma orientação quanto à doutrina da igreja, e depois então, nesse retiro, ele nos mostrou que a Bíblia foi escrita para nós, para você. Isso tudo trouxe para nós uma grande alegria e uma experiência concreta e prática já naquele retiro que nós estávamos. Aqui eu tenho uma edição, essa edição minha antiga, não é a primeira, mas é uma delas, essa edição da CNBB. Aqui está a data, 17/3/2011, 17/3/2011. E a maneira como ele, na ocasião, naquele retiro, nos propôs, foi uma maneira bem simples. Para você ler a Bíblia, eu vou mostrar para vocês o roteiro que vocês poderão seguir a partir dessa leitura. Então ele nos propôs começarmos pela primeira carta de São João, os 5 capítulos, e nós começamos, e ali mesmo fizemos a leitura, e ele nos deu um roteiro de perguntas para fazermos essa experiência e ver como a palavra de Deus ela tem um poder de o próprio Jesus presente na palavra, pelo seu Espírito Santo, manifestar a nós a sua presença e a força e o poder da palavra. E a primeira pergunta que ele colocou para nós é: quais são os personagens desse texto? O que diz este texto? E nós descrevíamos os personagens, descrevíamos o que estava dizendo aquele texto da primeira carta de São João. E depois, logo em seguida, depois de fazermos essa primeira pergunta, passávamos para uma outra pergunta. Você poderá também identificar uma promessa de Deus, identificar uma ordem e edificar também um princípio eterno. E depois então de fazer 3 perguntas, qual é a promessa de Deus? Ou quais são as promessas de Deus? E depois em seguida também, quais são os princípios eternos, se tiver mais de um ou se não tiver? E depois, qual é a ordem do Senhor nesse texto? E depois de fazermos essas 3 experiências, com essas 3 motivações que ele nos propôs, qual é a mensagem de Deus nesse texto? Então, em oração, rezando, principalmente rezando o terço, aprendendo também a escutar a palavra de Deus, né, que estava ali, nós colhíamos aquilo que a leitura da própria palavra deixava no nosso interior, no nosso coração, e íamos escrevendo. E depois então de escrever qual era a mensagem do texto, qual é a mensagem de Deus para você, para mim. E no momento que essa mensagem era identificada, então vinha o final, que era o mais importante. Como vou pôr em prática essa mensagem de Deus para a minha vida? E dessa experiência, para a minha vida, essa experiência foi uma experiência muito
muito especial. Porque naquela ocasião, para nós, as pessoas que tinham uma Bíblia e que já tinham uma experiência de leitura da Bíblia, eram as pessoas evangélicas. Para nós jovens, naquela ocasião, poucas pessoas em casa tinham uma Bíblia. Eu mesmo não tinha em casa ainda uma Bíblia. E não era somente o aspecto religioso, espiritual da leitura da Bíblia. Primeiro que na nossa orientação que nós tínhamos, era que a Bíblia não era para ser lida para qualquer pessoa para ler a Bíblia. Então tudo isso também foi uma forma que ele nos ajudou a adquirir esse entendimento de que a palavra de Deus, a Bíblia, era uma palavra direcionada especialmente para cada um pessoalmente. E isso foi muito bom, foi muito rico. Então, uma das primeiras riquezas para mim, para minha casa, para minha família, foi quando, já naquela ocasião, já trabalhando, já tendo possibilidade de comprar uma Bíblia, foi comprar uma Bíblia também. E começar a lê-la, começar a fazer essa experiência com ela. E essa experiência foi trazendo tantos frutos, tanta riqueza, que eu fui me apaixonando pela palavra de Deus. E para você ter uma ideia, eu vou ler aqui nessa edição aqui da Bíblia de 2011, portanto, ela tem 11 anos, praticamente. Aqui logo no início aqui da Bíblia, essa mensagem de Deus, como eu estava partilhando com você, qual é a mensagem de Deus? E essa mensagem, naquele momento eu não tinha um caderno, eu não tinha ali naquele momento ali onde escrever, então, mas eu precisava registrar aquilo que a palavra de Deus despertou no meu coração. E a mensagem que a palavra de Deus despertou no meu coração foi assim: o projeto de Deus, um projeto de Canaã. Ele está junto de nós e permanece conosco. E essa palavra veio diretamente para mim desta maneira. João Batista Nascimento, que é o meu nome. Cristão, reconhece a tua dignidade por participares agora da natureza divina. Não te degeneres, retornando à decadência de tua vida passada. Lembra-te da cabeça que pertences e do corpo de que és membro. Lembra-te que foste arrancado do poder das trevas e transfigurado para a luz no reino de Deus. E eu escrevi o efeito que essa palavra produziu no meu coração. Ele está junto de mim, está em mim e permanece comigo. E depois aqui eu escrevi uma outra palavra, depois com uma direção espiritual, que o Padre Aloísio, me disse: Deus te chamou mais do que para fazer. Deus te chamou para ser santo, para ser discípulo e mais ainda, para ser consagrado, não é? Então, agora eu apresento aqui para você. Esse caderninho aqui é um caderno do diário espiritual que eu aprendi ali naquele dia, naquele retiro lá em Queluz, não é? Em 1975, que eu aprendi a fazer o diário espiritual, aprendi a ler a Bíblia. Então esse é um caderninho do meu diário espiritual, esse é mais antigo, mas eu vou pegar aqui para mostrar para você, partilhar com você. Aí quando faltava o caderno, por alguma razão, o papel que nós tivéssemos perto, a gente anotava por causa da natureza da mensagem daquele momento que estava sendo vivido com Deus. E essa aqui foi do dia 5 de outubro de 2016, quando nós fomos os grupos de células, os grupos de células da comunidade, nós fomos fazer uma visita para o Monsenhor Jonas. E nesse encontro, para mim, ele me disse esta palavra, e que depois uma pessoa veio me dizer esta palavra que no momento do encontro ele me disse, não é? O Monsenhor Jonas, no momento em que ele te cumprimentou, estas foram as palavras que ele te disse: Soldado Nascimento,
soldado João Batista, seguindo os passos do seu comandante. Então vocês vejam que Deus tem tantas ocasiões, depois que nós fazemos uma experiência com a palavra de Deus, de ir tornando o nosso coração um coração que ama o Senhor e ama a sua palavra, ama o seu evangelho. E essa experiência de ter um contato com a sua palavra e vivenciando esse contato com a sua palavra, nos leva também para a nossa vida a experimentando todas as nossas ações vividas com a sabedoria de Deus pela palavra. Então deixa eu pegar mais aqui uma mensagem que a palavra de Deus me trouxe no estudo bíblico e que eu marquei aqui. Santidade eu constato. Como vou pôr em prática essa palavra, essa mensagem que Deus, através da sua palavra no estudo, me impulsiona, me conduz. Santidade eu constato. É o impulso alegre, plenamente vivido no amor, no sentido da minha vida, que me torna configurado a Cristo para que eu seja sua testemunha, sal da terra e luz do mundo. Então, esta mensagem vem acompanhada ainda de uma outra mensagem, não é? Essa mensagem aqui foi uma mensagem em que eu, no momento depois do estudo da palavra de Deus, não é? Então eu respondi fazendo uma oração, e essa oração eu fiz em escrito. 19 de março de 2013, fazem 9 anos. E está aqui, olha. Olha para você ver, está aqui. Né? Fazem 9 anos. 2013, 9 anos. Por favor, Senhor, como poderei fazer vossa vontade no que me ordenas? Por favor, Senhor, como poderei fazer tua vontade no que me ordenas? E a resposta do Senhor foi essa: eu estarei contigo e tu derrotarás os madianitas, teus inimigos, como se fossem um só homem. A paz esteja contigo, não tenhas medo. E essa palavra ela está em Juízes 6, capítulo 6 e 7. E esse capítulo ainda trouxe mais essas 3 palavras. Deus tem purificação para realizar contigo. Deus tem uma estratégia para todas as situações e combates na sua vida que você vive. A vitória de Deus é certa, conforme a sua palavra. De todas essas coisas somos mais que vencedores. Romanos 8, 37, né? Nossa coragem, nossa vitória vem de Deus. Todas essas anotações, como você pode ver, olha para você ver, estão anotadas em vermelho, como eu partilhava com vocês, porque vermelho, a orientação que nós tivemos do Monsenhor Jonas, foi que cada cor deveria significar uma dessas características: promessa, princípio eterno e ordem. A ordem em vermelho, em azul a promessa e o princípio eterno no verde. Então, como vocês veem, tem todo um roteiro, tem toda uma maneira para que a mensagem de Deus, a palavra de Deus, a orientação de Deus, ela fica bem clara. E tem mais uma mensagem aqui que eu partilho com você, para convidar a você a viver essa experiência também com a sua palavra. Procurai o Senhor e sua presença, adorai o Senhor, silenciai, orai, escutai-o, aguardai a intervenção do Senhor que virá e será rápida. Ele restabelecerá a ordem, a paz, a prosperidade na sua vida e na sua casa. E como foi o nosso despertar na maioria dos jovens? Quando nós fizemos o encontro de jovens do Maranatá e que nós vimos o Padre Jonas, Monsenhor Jonas, fazer a palestra Jesus, Revolução, e ele pegou a palavra de Deus naquela ocasião através do Novo Testamento, né? Da edição Loyola, aquele livrinho mostrou para nós tudo que você deseja, esse desejo imenso que você tem de conhecer Jesus, está aqui no seu Evangelho. Então ele nos mostrou a revolução do amor, a revolução do perdão,
a revolução da reconciliação, a revolução dos sacramentos, principalmente o sacramento da confissão, o sacramento da Eucaristia. Até então nós participávamos da missa, mas não era possível, assim, em toda a liturgia da missa, ter realmente, usufruir de toda aquela riqueza que ali na missa nos era apresentada. Nessa palestra ele foi mostrando para nós que a leitura da Palavra de Deus, e quando nós também procuramos não somente ficar na palavra, mas também no novo catecismo da Igreja Católica, irmos realmente colocando a palavra com as orientações da doutrina da Igreja do novo catecismo e não ficarmos somente naquela edição que nós temos. Naquela ocasião nós tínhamos a Ave Maria. Era preciso também uma outra edição, e essa aqui é de 1973. E essa edição de 1973, as orientações dele, como você pode ver aqui, olha, as orientações dele estão bem aqui no pé de página, aqui, olha. A promessa, o princípio eterno e a ordem, né? A promessa, o princípio eterno e a ordem, né? O azul, o vermelho e o verde. Então era necessário também uma Bíblia, como você pode ver aqui, a Bíblia indicada na época para o nosso estudo e conhecimento de Jesus e o conhecimento da palavra. Pode ver no pé de página que tem uma boa e ótima explicação doutrinal e que nos ajuda realmente a não ficar apenas na leitura, literalmente, porque naquela ocasião muitas pessoas interpretavam, liam a Bíblia literalmente e já queriam que aquela palavra lida fosse exatamente aquilo que nós havíamos entendido. E graças a Deus, Ele foi nos dando todas essas fontes, nos dando toda essa experiência e pedindo a nós que para que esse discernimento, essa busca do conhecimento de Jesus fosse consciente, com maturidade, procure sempre antes, durante e depois realizar esse estudo com Maria. Pode ir rezando o texto junto com ela e fazendo a leitura, e ela que é mãe e mestra e te orientando. E a experiência é sempre bem-aventurada, muito rica com frutos. É a minha partilha com você.